Josué, capítulo 1, 9 versículos, de 1 até o 9. Amém? Leamos então a santa e bendita palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até os grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei ir para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não te pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar agradecido ao Senhor por esta palavra e já estaremos aqui discorrendo esse texto logo após o Kelvin estará louvando ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua infinita e eterna palavra que lemos agora. Glória seja dada ao Senhor. A tua palavra é profunda, é mistério. Decamanto que venandarai, alafamanatu te caramandohas. Kemeneke yala suriande hamantulai yala. Beneke yala suriande hamantura. Precisamos, Deus, do seu auxílio. Precisamos do Senhor Espírito Santo ser conosco, nos auxilie a um ponto que seja perceptível que nós fomos auxiliados por Ti. Abre os corações para que possa receber a Tua palavra, para que o corpo de Cristo possa ser edificado e o Teu nome possa ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos da santa e bendita palavra de Deus é um texto bastante conhecido do livro de Josué. Josué, os irmãos conhecem, para quem não conhece, Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés foi o homem que Deus usou para poder tirar o povo do Egito, para poder levar para a terra prometida. A Bíblia tem vários tipos de Cristo, né? Vários personagens que tipificam Jesus Cristo. Na verdade, toda a Bíblia, em todo livro, toda a Bíblia, ela converge exclusivamente em Cristo, porque Cristo é o centro de tudo. E na Bíblia tem vários personagens que tipificam Cristo. Moisés, por exemplo, é um deles. Por que que Moisés tipifica Cristo? Porque Moisés foi usado por Deus para poder libertar o povo de Israel do Egito. E o Egito na Bíblia tipifica, simboliza o mundo de pecado. Como Cristo veio para poder libertar toda a humanidade, eu, você, todos nós, do mundo de pecado, da mesma forma, Deus usou Moisés para poder libertar Israel do Egito, que simboliza o pecado. Mas os irmãos conhecem a história. Deus usa
Moisés tira o povo do Egito após Deus enviar as 10 pragas, e eles caminham quase já 40 anos no deserto. Quando então chega próximo à terra prometida, e os irmãos conhecem a história, Moisés sobe no monte para poder falar com Deus, e ali ele morre, e Deus toma o corpo de Moisés e sepulta. E então o povo chora, lamenta pela morte de Moisés. Mas Josué era um moço que andava sempre junto com Moisés, e Deus usa Josué para ser então o sucessor de Moisés. Então nós chegamos aqui no texto ao qual nós lemos, no livro de Josué, e ele começa direto e objetivo no mesmo assunto que nós estamos falando. Se não, vejamos, o texto diz: sucedeu depois da morte de Moisés, o Senhor, o próprio Deus, disse a Josué: meu servo Moisés é morto, agora, pois, é a tua vez. Toma esse tão grande povo e cruza, atravessa o rio Jordão e tome posse da terra que eu tenho prometido aos vossos pais. E Deus faz promessas a Josué, e ele diz para Josué: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo, ninguém vai te resistir, eu vou dar vitória em tudo. E o texto que eu quero aqui focar, o texto áureo, é justamente no momento quando Deus fala para Josué, para que Josué esforça. No versículo 6 ele diz: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Versículo 7 ele fala: tão somente esforça-te. Então Deus fala com Josué e fala para ele esforçar, que ele seria com Josué da mesma forma que ele foi com Moisés. Nós sabemos que Deus foi com Moisés, foi através de Moisés que o povo de Israel foi liberto lá do Egito. Deus usou a vida de Moisés indo lá falando com o faraó, e Faraó endurecia o coração e Deus enviava as 10 pragas. Quando Moisés orava, as pragas cessavam. Foi através de Moisés que Deus ordenou a Moisés que ele estendesse o seu bastão, e o mar se abriu para que o povo passasse em terra seca. Foi através da intercessão de Moisés que Deus faz como cai a codorna do céu para que o povo pudesse alimentar. Foi através de Moisés que Deus ouve a oração de Moisés e manda o maná, o pão do céu, todos os dias para a nação de Israel se alimentar. E Deus estava falando com Josué: da mesma forma, Josué, que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus colocou esta palavra em meu coração sobre esforço, porque no momento que nós estamos vivendo, nesta dificuldade, nesta pandemia, nesta ausência de congregar aqui, nesta dificuldade de trabalho, de locomoção, de relacionamento com a própria família, nós precisamos, em meio à dificuldade, precisamos nos esforçar. E quando Deus fala com Josué, para que Josué esforçasse, Deus estava contando com Josué para dar continuidade na obra a qual ele começara com Moisés, tirando o povo do Egito. Muito antes, Deus não estava começando a história, ele não começou a história com Moisés, ele não começou a história com Josué, ele começou a história lá quando ele chama a Abraão e diz para Abraão que Abraão, a descendência de Abraão, andaria, seria peregrina em terra estranha, e depois de 400 anos voltaria para tomar posse da terra prometida.
Então Deus é o Senhor de toda a história, Ele tem o controle de tudo. Então, quando Ele fala para Josué esforçar, por mais que Josué tivesse sendo ali o instrumento de Deus, naquele contexto ali, Josué era o protagonista, ele era o principal, ele era o líder, mas o verdadeiro protagonista mesmo é o Deus, Criador dos céus e da terra, o que tem o domínio de todas as coisas. Então, nessa dificuldade, nessa aí dificuldade de relacionamento, de contato, dificuldade de congregar, nós também devemos nos esforçar. A palavra de Deus também fala conosco: esforça-te. E quando nós esforçarmos, nós não vamos aí esforçar e ser também o protagonista, não, nós vamos nos esforçar e o protagonista sempre será Deus, porque se não vejamos, quando Josué ele toma a liderança e Deus fala diretamente com ele, fala: esforça, Josué. E quando eu olho para o versículo 6, eu vejo: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Veja bem, Josué era um personagem que Deus usou para que pudesse cumprir o propósito que ele tinha dito lá atrás, que daria a terra aos ancestrais de Josué. Josué estava ali cumprindo o papel dele, e na nossa vida é assim. Muitas vezes nós parece que não estamos aí no lugar que deveríamos estar, não estamos fazendo aquilo que parece que gostaríamos de fazer, mas da mesma forma, se nós somos servos de Deus, filhos de Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas, e tão somente aquilo que é para mim esforçar, que é para você esforçar, nós somos unicamente uma peça aí no cenário que Deus está nos usando para que Ele possa cumprir os desígnios dEle, o propósito dEle que Ele já pré-estabeleceu muito antes. Então nós devemos nos esforçar, fazer aquilo que está às nossas mãos para fazer, como diz a palavra: tudo que vier em tuas mãos para fazer, faça com todas as suas forças, com toda a dedicação. Mas nós fazemos e reconhecemos que nós somos só coadjuvante, que o protagonista é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e também da terra. Aleluia! Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. E por que em meio à dificuldade nós devemos nos esforçar? Nós devemos nos esforçar, porque quando nós nos esforçamos, nós não ajudamos só nós mesmos. Quando nós nos esforçamos, nós fazemos parte de um corpo, somos só um corpo, e Cristo é a cabeça. Então, quando um membro esforça, por exemplo, às vezes eu estou caminhando, eu já estou cansado, as pernas estão doendo, mas eu tenho que chegar em determinado lugar. Então os meus pés e as minhas pernas vão trabalhar, eles vão se esforçar, mas Ele vai conduzir todo o meu corpo para onde eu quero chegar. Então, quando nós nos esforçamos na nossa caminhada, em momento de dificuldade, nós nos esforçamos, não é só para nós. Quando nós nos esforçamos, nós auxiliamos as pessoas que estão do lado. Se não, vejamos, versículo 6 ainda: esforça e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. O esforço de Josué faria toda a nação de Israel tomar posse da terra prometida. Aleluia! Quando eu disse
que Moisés é um típico de Jesus, é um tipo de Jesus. Jesus nos libertou não do Egito, mas literalmente do mundo de pecado. E agora nós estamos caminhando. E quando ele diz aqui, meu servo Moisés é morto, agora é a tua vez. O servo por excelência, o servo que foi obediente até a morte, morte de cruz, chama-se Jesus Cristo. Ele morreu, ele já nos resgatou do mundo de pecado. Agora é a minha vez, agora é a sua vez de nos esforçarmos para poder ajudar aqueles que estão próximo de nós a conquistar a terra que foi prometida, que foi conquistada lá na cruz do Calvário, o céu de glória, aleluia. E nós temos que nos esforçar para que pessoas possam herdar não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Esforça-te. E quão nós precisamos esforçar. Se bem que é verdade que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E a Bíblia nos informa que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Agora então, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de dificuldade. As pessoas não estão podendo reunir para congregar, não tem como ajuntar para poder aquecer e glorificar ao Senhor. Isso já é tempo difícil. Então isso, se nós não atentarmos, nós vamos esfriando em amor. Mas o texto diz que nós temos que nos esforçar. Esforçar em quê? Esforçar em amor. Esforçar em amar o Criador. Esforçar em amar o nosso próximo. Ah, precisa de esforço? Precisa. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é pecadora. Deus condenou o pecado na carne. E nós somos tendenciosos a amar aqueles que queremos bem, aqueles que fazem aquilo que nós gostamos. Nós somos tendenciosos em amar aquele que amamos. Mas Jesus nos ensinou até muito mais profundo. Ele diz: que proveito há se eu amar aqueles que me amam? Que proveito há nisso? Antes eu vos digo, amai-vos aquele que vos aborrece. E isso é necessário de esforço. E nós devemos aprender com Josué. Esforçar em amar, porque às vezes uma demonstração de amor pode conduzir e ajudar a conduzir essa pessoa a herdar o céu de glória, aleluia! Temos que nos esforçar em amor. Mas como nós amaremos, como amamos, se não nos esforçarmos no perdão? Não tem como amar se não esforçarmos para perdoar. E perdoar é mais difícil, porque mexe com o ego, porque mexe com o orgulho nosso. E falamos que tem que perdoar e oramos o Pai Nosso, mas na verdade temos muita coisa a ser perdoado. O que eu tenho para ser perdoado? Quando você encontra uma pessoa, um irmão, uma irmã, ou uma pessoa que não congrega junto contigo, na hora que você olha, tem alegria, te traz na mente alguma coisa que parece que está errada alguma coisa, isso é um forte sinal que tem que haver liberação de perdão para que possa ser dissipado toda a barreira. Então, para que eu possa então me esforçar em amar. Jesus disse na oração do Pai Nosso, nos ensinou:
que Deus nos perdoa, conforme eu perdoo aquele que me ofendeu. Eu tenho que me esforçar para liberar perdão, para receber o perdão, para que eu possa herdar o céu de glória. Esforça. Isso você não vai ser, não é o protagonista, nós somos só parte da história, como Josué disse. Quando nós esforçamos, nós ajudamos os outros. Nesse momento de dificuldade, nós temos que nos esforçar para poder compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado a palavra, e muitas vezes nós compartilhamos notícia de vírus, compartilhamos tantas notícias, mas não pegamos o telefone, não ligamos para poder trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de incentivo, compartilhar em amor. Eu estou aqui, estou orando por você, permaneça firme, Jesus está voltando. Temos que nos esforçar, isso também é uma demonstração de amor. Temos que compartilhar dos bens materiais, alguma coisa que Deus nos deu. E aí é difícil, porque em tempo de escassez, compartilhar é difícil. Mas que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Vocês lembram lá do profeta Eliseu? A mulher só tinha um pouquinho de farinha e um restinho de azeite. Mas ela falou, vou compartilhar. E ela compartilhou. E Deus fez o quê? Multiplicou. A farinha não acabava, o óleo não acabava. Mesmo na escassez, esforce, compartilhe algo, faça algo. Não espere, não espere chegar até você. Olhe em volta, faça algo. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. A Bíblia diz que aquele que compartilha com o necessitado, a Deus empresta. Agora eu pergunto, Deus fica devendo alguma coisa a alguém? Não. Vamos nos esforçar. Temos que nos esforçar. Amém, meus queridos? No versículo 7, ele diz, tão somente esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Em cima ele fala de esforço físico. Agora aqui embaixo é de esforço espiritual. Deus estava falando com ele o seguinte, tão somente esforça-te. Esse tão somente esforço, poderíamos traduzir, olha, tem muita coisa para ser feito, mas o que você precisa é obedecer à lei. Muita coisa para poder ser feito, que aos nossos olhos somos incapazes, não temos condições. Mas o que Deus pede, tão somente esforça e obedeça a palavra. Esforce para amar, esforce para perdoar, esforce para compartilhar, esforça para ter uma vida mais santa, esforça para ter uma vida mais na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso. Tem muita coisa para ser feito, mas esforça-te em obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é a melhor coisa que nós fazemos. Tem a palavra, tem a lei, obedece. Josué, a obediência de Josué, fez como Josué,
cruzasse o Jordão simboliza o quê? Dificuldade, é a mesma coisa do mar. Então, quando eu esforço, eu cruzo o Jordão. Irmão Roberto, eu esforcei em obediência, eu cruzei o Jordão, mas agora tem uma muralha de Jericó. A muralha é grande, a cidade não tem como entrar lá. Deus fala para Josué rodear a cidade e depois tocar a trombeta. Aos olhos humanos parecia loucura. Josué esforçou e obedeceu a voz. As muralhas caíram. Josué entrou e conquistou a cidade. As muralhas estão altas, não dá para passar, aos seus olhos é impossível. Esforça em obediência à palavra. Tão somente esforça, Deus derruba a muralha. Tão somente esforça em obediência, é Deus que vai derrubar a muralha, é Deus que vai te dar a vitória, é Deus que vai fazer você conquistar, aleluia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. E por que nós devemos nos esforçar? Por que nós devemos nos esforçar? Eu chego no versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Nós vivemos na igreja, temos o nosso pastor, e nós recebemos aqui as diretrizes, a orientação é dele. E quando nós ouvimos a determinação dele, nós procuramos obedecer. Ele disse para mim, ainda no começo da semana, sábado, você pode atender o culto, a live? Eu, sim, pastor, positivo. Eu estava em Cacoal, talvez ia chegar mais tarde, mas eu vim em obediência, porque ele é o meu líder. Agora aqui no versículo 9, é Deus que fala, não te mandei eu, esforça-te. Pastor lidera essa igreja, que faz parte do reino de Deus. Pastor é um tipo de Josué, está liderando, mas o protagonista é Deus, e é Ele que manda, esforça-te. Por que nós devemos esforçar? Porque quem está mandando nós esforçar não é tão somente o nosso pastor nos orienta, fala justamente esta palavra, mas quem manda nós nos esforçar é o Deus Todo-Poderoso. E quando o pastor manda, pede para mim, que nem ele pediu, eu me esforcei para poder obedecer. Quanto mais o Deus que criou os céus e a terra. Quanto mais o Deus que fala, esforça em amor, esforça em perdão, esforça aí para poder contribuir. É Ele que manda. Por que nós temos dificuldade? Esforça em reverência na minha presença, esforça em adoração, esforça em comprometimento. É Ele que manda. Já pensou? O nosso pastor, quando ele passa alguma ordem para nós, a gente até pode falar, eu vou fazer, e não faz. Às vezes o pastor nem fica sabendo se fez ou não. O Deus Todo-Poderoso que manda nós nos esforçar, a Bíblia diz que Ele está como os olhos, como chama de fogo em nós. A Bíblia diz que antes que saia a palavra nos meus lábios, Ele já sabe o que eu iria falar. De longe Ele esquadrinha o meu pensamento, o meu andar, o meu deitar, o meu levantar. Ele sabe tudo. Mesmo antes que eu fosse nascido, Ele já sabia. Agora veja bem, por que eu me preocupo em submeter aqui ao patrão, aos líderes, e quando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que vê, que sabe a intenção, que sabe quando eu falo que eu vou fazer para o pastor e não faço? Já pensou? Mas esse esforço
vai fazer vai fazer você, vai fazer nós ganhar o céu. Você que é casado, tem a sua família. Se você esforçar, Deus te retribui. E você vai fazer a esposa, os filhos, a família conquistar o céu de glória. Aleluia. Esforça-te. Sem esforço nós não conseguimos nada. Temos que nos esforçarmos. Paulo fala que nós devemos prosseguir que nos está proposta e correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei desse texto e lembrei também daqueles corredores de maratona. Maratona corre 40, 30, 40, 50 quilômetros. E os atletas muito bem preparados, eles começam a correr. E tem uns que não têm muito costume, eles saem com muita pressa, mas logo se cansam e param pelo caminho. Logo são ultrapassados. Mas aqueles que compreendem o sistema, que obedece ao seu treinador, ele começa a correr uma corrida ali, paulatinamente vai aumentando. Ele começa a correr com paciência. Mas, correndo 40 quilômetros, quando chega aos 38 quilômetros, ele está exausto. Ele já não está suportando, mas faltam só 2 quilômetros. Então o que ele faz? Ele busca força onde não tem. Ele se esforça no máximo. E ele vê lá a faixa ali, ó, a faixa, aquela lista ali que é da chegada. Ele vê de longe 2 quilômetros faltando, 1 quilômetro, e as pernas estão cansadas. Então ele busca força onde não tem. Ele busca um esforço sobrenatural. E ele fita os olhos na chegada. E ele esforça, e ele começa então a correr e a aumentar a velocidade. E aquilo que parecia que era impossível, mas ele focou tanto na chegada, ele se esforçou tanto, que ele consegue ultrapassar os demais e chega lá em primeiro. Por que nós devemos nos esforçar? Nós estamos próximo. Já estamos cruzando o Jordão. Já estamos, Deus já está derrubando as muralhas e nós daqui a pouquinho já vamos entrar no céu de glória. E é bem natural que estejamos cansados pelos intempéries da vida, frustração, falta de perdão, falta de amor, cansado, a frieza espiritual quer tomar conta, mas tacanto caramando rebenandarai, mas sacai alá femene canturiai shibeni. Mas levante os olhos e olhe para frente. Ali está Jesus esperando. E Ele vai te entregar, não é um troféu, aleluia. Esforça-te, olha para Ele, Ele está de braços abertos. Busca força onde que não tem, libere perdão, ame mais, fortaleça-se no Senhor, continue caminhando, continue correndo, busque força onde não tem. Ele está te esperando para poder trocar a sua cruz por uma coroa, aleluia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso.
Ekenerion te calamandorai, alafa manoki, siria la camanda. Deriando colian teramando hasi de que menoriandarai. Estamos chegando nos quilômetros finais da maratona. Muito em breve, os céus irão se abrir. Aleluia! Os anjos aparecerão tocando a trombeta e nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Busque força, esforça-te. Jesus está voltando. Gandaraia canturia mandolaia lá, não é tempo de ficar com picuinha, ainda mais agora nessas dificuldades, que não pode ter muito contato humano, pelo amor de Deus. Tem irmão quando passa e não cumprimenta, não pega na mão, fica achando que parece que não é crente. O amor de Cristo não está restringido simplesmente em um toque de mão. O amor de Cristo é o Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, e Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Deixe isso para o lado, esforça, corra, está chegando o final, Jesus Cristo está voltando. Aleluia! Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Jesus. Bendito, bendito seja o Cordeiro de Deus. Candaracai camanto, rebianandará. Glória a Jesus. A maratona, ela pode ser 40 quilômetros. Se o corredor correr 39.999, faltou 1 metro. Se ele parar, ele não vai ganhar. Ele não vai ter cruzado a linha de chegada. Jesus, em Mateus capítulo de número 24, ele fala da tribulação, do sofrimento, da perseguição que há de vir sobre toda a terra. Quando chega no capítulo 24 mesmo, no versículo 13, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta correr pela metade, não adianta correr 99%. Esforça, porque será salvo aquele que perseverar até o fim. Daniel capítulo 12 e o versículo 13. Deus falando com Daniel, relativo ao final dos tempos. E ele fala para Daniel: Daniel, mas tu, porém, vá até a metade? Não. Daniel, tu, porém, vá até o fim. É no fim que está a minha vitória. É no fim que está a sua vitória. Não pare. Esforce. Esforce nesse tempo que está em casa. Esforce em alimentar a mente, o coração, com coisas que não edificam. Esforça. Nós já estamos impossibilitados de estar aqui na igreja congregando, recebendo a palavra, sair, visitar. Então nós temos tempo para ficar em casa, né? Agora já falta, está nos faltando um pouco. Se bem que todos têm a Bíblia em casa, pode ser alimentado em casa mesmo. Mas o tempo que está em casa, gaste o seu tempo com coisas que edificam. Não veja coisas
que não agrada aos olhos de Deus. A Bíblia diz: não coloque coisas que sejam amaldiçoadas diante dos seus olhos. Não sou contra a televisão, mas 90 ou mais de 90% dos programas que passam na televisão, tudo coisas consagradas, a maioria delas coisas consagradas a demônios, coisas horríveis. Isso não edifica, pelo contrário, mata. Esforça-te para que possa ver coisas que edificam. Isso vai ajudar você e vai ajudar os teus a chegar no céu de glória. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando e que nós possamos nos esforçar cada dia mais para juntos nós herdarmos o reino de Deus.